Análise comparativa de fluxos e tarefas de um laboratório forense antes e após intervenção construtiva. Aplicação de indicadores-chave de desempenho KPIs na avaliação ergonômica do ambiente construído. Autores: Mônica Bernardi Urias e professora Roberta Consentino Cronca. Esse estudo de caso faz parte da minha tese de doutorado. É um dos estudos de caso de espaços ensaiados. No caso, seria um laboratório forense, em que eu vou avaliar a qualidade desse ambiente de forma comparativa, por meio de análises qualitativas ergonômicas dos fluxos de trabalho associado à análise de tarefa. Isso vai se dar comparativamente antes e após a etapa de reforma, em que contou-se, numa metodologia diferenciada, com um projeto participativo, sendo que esse projeto se desenvolveu da fase inicial, pré-projeto, até a fase de obra. Essa avaliação ela vai se dar por meio de comparação de operadores chaves de desempenho, conhecidos aí como KPIs. O objetivo é contribuir com uma qualificação ergonômica desses ambientes, né? No caso aqui eu destaco um dos estudos que eu estou aplicando e de forma diferenciada, uma vez que esse espaço de trabalho ele é muito peculiar. Então, não é somente um laboratório que tipicamente é um espaço especial. É um laboratório que faz a manipulação de provas que vai comprovar a materialidade de crime na identificação humana. Então, ele requeriu aí uma metodologia de projeto em que os próprios usuários, no caso os funcionários, participassem dessas diretrizes de projeto. E depois a ideia é medir mesmo se nós chegamos ao objetivo inicial. Então, eu apliquei uma análise ergonômica antes e depois e verifiquei aí com os mesmos indicadores-chave de desempenho qual foi a qualidade do projeto e, mais do que isso, validando a metodologia de projeto, no caso, o projeto integrado, que é uma extensão do projeto participativo, uma vez que ele atendeu aí a fase de obra. Aqui temos as imagens desse laboratório antes e após a reforma, tá? É um laboratório que tem bastante complexidade, tinha uma demanda por reforma urgente, uma vez que essa reforma ela teria que trazer novos procedimentos e ainda instalar novos equipamentos que entrariam aí na rotina do laboratório, tá? Então, a gente adotou aí, como falei para vocês, esse projeto integrado que extrapolou ali a fase de reuniões iniciais de projeto de um programa de necessidade. Ele foi até o final da obra com a participação dos funcionários, né? Muito bem. A análise ergonômica que eu apresento aqui levou em consideração o mapa de fluxo, que é um instrumento muito comum utilizado em APO, tá? Avaliação pós-ocupação, somado à análise de tarefas. Que a ideia era esclarecer se as tarefas, né, antes e depois, os ambientes tiveram aí um desempenho melhor em relação a esses dois fatores. Pela análise de fluxo, antes da reforma construtiva, se percebe aí um emaranhado, né? Um emaranhado, um caminhar, focou-se na prova material, então não é o movimento das pessoas necessariamente, mas é desse material que, obviamente, ele é conduzido pelas pessoas. Então, era isso que a gente tinha. As tarefas também, então, com cores diferentes aqui, percebe-se também destacado algumas áreas, sobrepondo, né, mais de uma atividade e ainda os corredores de passagem, essas áreas de circulação que eu levei em consideração. Depois da reforma, percebe-se aí um fluxo melhorado e também as tarefas mais bem distribuídas, chegando-se aí a números que eu pude comparar, né, que seriam os KPIs, de acordo com a análise, em elementos que o projeto buscou sanar ou melhorar, tá?
E aí a gente chega aí num quadro antes e depois da reforma, né? Considerando que a maior diferença de pontos significa aí a especialidade, né, que a gente que teve maior impacto com essa reforma participativa, tá? Então é isso. Obrigada